Olá, pessoal! Não teria como começar essa nova fase de um canal de microbiologia falando de outro assunto. Então, nós abordaremos a Covid-19 e, primeiramente, gostaria de destacar que todas as informações aqui presentes, elas foram coletadas de bancos de dados científicos e também do site da OMS. Essas informações elas foram coletadas até dia 8 de abril de 2020. Essa é uma informação bastante relevante, visto que num cenário de pandemia, os dados eles podem mudar constantemente. E como tudo começou? Em dezembro de 2019, se isolou um patógeno, até então desconhecido, na cidade de Wuhan, na China, devido a pacientes que estavam apresentando pneumonias graves. Não se sabia ainda que agente era esse, e após sequenciamento, então, se detectou que era um coronavírus. Quando se chegou a essa conclusão, logo se associou com outras doenças também causadas por coronavírus, como a SARS e a MERS. A SARS foi uma doença que ocorreu entre 2002 e 2003, também começou na China e teve uma taxa de mortalidade de mais ou menos 10%. Já a MERS, ela veio depois, em 2012, ainda há surtos pequenos de casos de MERS até hoje, e a mortalidade dessa doença é maior, é cerca de 35%. O que se sabe até agora sobre esse novo coronavírus, que ele apresenta um quadro semelhante aos quadros graves da SARS e da MERS, com pneumonia grave que pode resultar em morte, e que todos esses vírus tiveram como um hospedeiro natural os morcegos. E após, então, um hospedeiro intermediário. No caso da SARS, o hospedeiro intermediário foi o felino civeta, e no caso da MERS foram os camelos. No entanto, ainda não se tem certeza sobre qual foi o hospedeiro intermediário desse novo coronavírus. Além disso, mesmo as taxas de mortalidade apresentadas até agora pelo novo coronavírus ser menor do que a da SARS e a da MERS, ficando em torno mais ou menos de 3%, ele se destacou pela quantidade de número de casos e de mortes que vem se espalhando pelo mundo todo. Enquanto a SARS e a MERS não chegaram a 1.000 mortes em todo o mundo, o novo coronavírus que causa a Covid-19 tem mais de 1.000 mortes somente no Brasil, então, sem considerar todos os outros países que estão sendo afetados. Então, dia 11 de março de 2020, a OMS declarou que era uma pandemia, devido ao fato de estar em todos os continentes. Os principais sintomas da doença Covid-19 são febre, cansaço e tosse seca. Também, pode evoluir para quadros mais graves como febre alta, pneumonia, dificuldade de respirar e até a morte, E sintomas menos comuns são os ligados ao trato gastrointestinal, como diarreia, náusea e vômito. Esses sintomas eles podem aparecer entre 1 e 12 dias após a exposição ao vírus. Então, nesse período, a pessoa ela até pode transmitir o vírus, mas ela ainda não vai apresentar nenhum sintoma. E pode ser que ela fique assintomática durante todo o período. Então, não necessariamente ela vai evoluir para uma doença. Ela pode só ter o vírus, mas não apresentar nenhum sintoma. Algumas doenças, elas contribuem para os casos ficarem mais graves, ou até fatais. São eles doenças crônicas, como hipertensão, diabetes, doença cardíaca coronariana, infarto cerebral e bronquite crônica, assim como os pacientes idosos. Também tem essa chance maior, de ter casos fatais.
Porém, muitos casos de jovens que são saudáveis já tiveram quadros agravados da doença e também casos fatais. Isso no mundo todo. A transmissão da doença, ela é basicamente via os aerossóis, né? Então via respiratória. Porém, alguns estudos relatam que pode haver a transmissão fecal oral também, visto que os vírus eles são encontrados nas fezes e muitos técnicos de enfermagem que entram bastante em contato com essa parte, né, das fezes dos pacientes tiveram a doença. Então, ainda não há uma relação totalmente clara, mas é muito provável que essa via de contaminação também ocorra. Como tratamento para a doença, nós não temos ainda um consenso sobre que medicamento ser utilizado, mas já existem vários testes com remédios antivirais, já utilizados para outras doenças, anti-inflamatórios e anti-malária. Porém, como esses medicamentos, em geral, eles trazem bastante efeito adverso, eles só devem ser utilizados se realmente for comprovada a sua eficácia. Também está se utilizando o plasma convalescente, que é o plasma daqueles pacientes que já tiveram a doença e se curaram, né? Então desenvolveram anticorpos. E também está se desenvolvendo vacinas para utilizar como uma prevenção à doença. Então, como nós não temos como tratar especificamente a Covid-19, é muito importante as medidas de prevenção. Nós já sabemos que os coronavírus, em geral, eles têm uma certa resistência ambiental, então eles podem ficar até viáveis por até 9 dias em metal, vidro ou plástico. Por isso, a higienização da casa, né, e de todas as superfícies que a gente vai entrar em contato é muito importante. Sabe-se da eficiência do álcool, de 62% a 71%, então é muito importante que sempre que formos utilizar o álcool, olhar, né, qual a porcentagem de álcool que tem naquele produto. Se estiver nessa faixa, é adequado para a inativação do vírus. O peróxido de hidrogênio também é eficiente na concentração de 0,5%, né, a famosa água oxigenada. E o hipoclorito de sódio a 0,1% também é eficiente, que nós podemos encontrá-lo, né, na água sanitária. Todos eles utilizados com um tempo de exposição de 1 minuto nessas superfícies metal, vidro ou plástico, já serão eficientes para eliminar o vírus. Quanto à limpeza das mãos, então ela também pode ser bastante eficiente utilizando-se sabão, né? Cerca de 1% com toalhas úmidas já é eficiente. E o cloro nas concentrações de 0,05 a 0,25 também é bastante eficiente para remoção do vírus. O uso de máscaras, ele também é comprovado cientificamente ser eficiente para bloquear o espalhamento do vírus. Então, foram testadas já em artigos científicos as máscaras N95, as máscaras médicas em geral, e também as caseiras, como a máscara feita com papel toalha de 4 camadas e de tecido. Então, todas elas foram bastante eficientes para conter o espalhamento. Ou seja, aquele paciente que tem os sintomas, ele deve utilizar sim a máscara. Para o paciente que está sem os sintomas, também pode ser importante, mas lembrando que o rosto ele tem outras superfícies, como os olhos, que vão ficar expostos mesmo com o uso da máscara. Então, é importante que 100% dos pacientes sintomáticos usem, e os que não são sintomáticos vão ter uma redução no contágio, mas não há uma impossibilidade de ter o contato. Então, ele só diminui a sua superfície de contato, mas ele pode sim ficar exposto. Então, muita atenção, né, aos cuidados de evitar o contato físico com pessoas sintomáticas. Caso seja inevitável esse contato, buscar atendimento médico, nunca se automedicar, porque pode ser bastante perigoso essa automedicação, né? Inclusive, alguns medicamentos, eles podem
exacerbar os sintomas, evitar sempre tocar os olhos, o nariz e a boca, né? Porque nunca temos certeza se a superfície pode ou não estar contaminada, aquilo que a gente toca. Então, os olhos, o nariz e a boca, eles só devem ser tocados após a higienização das mãos. E evitar o compartilhamento de objetos pessoais, como, por exemplo, copos, talheres, toalhas, roupas, né? Todos esses objetos eles devem ser de uso pessoal. Em locais que se tem práticas como chimarrão, tererê, também se deve evitar esse compartilhamento, né? Cada um deve ficar com o seu e não compartilhar com os demais. Também é muito importante se informar apenas por fontes confiáveis, né? Hoje em dia nós temos o espalhamento das fake news, o que pode resultar em desinformação e pânico na população. Então, é muito importante utilizar recursos de artigos científicos e para quem não tem esse acesso, então o site da OMS é uma boa fonte de informações. Sempre ter consciência de limpar todas as superfícies que entram em contato com pessoas ou que pode entrar em contato com o vírus. Sempre que chegarmos em casa da rua, por exemplo, é importante não entrar com o calçado que nós estávamos na rua, trocar toda a roupa, tomar banho e aquela roupa utilizada na rua, então, deve ser lavada. Sempre cobrir a boca com o antebraço quando tossir ou espirrar, né, se não estiver de máscara, pelo fato de evitar o espalhamento do vírus. E, por fim, né, sempre ter em mente a lavagem de mãos. Então, lavar as mãos o mais frequentemente possível. Sempre que der com água e sabão, né, quando for inviável, então, usar o álcool gel. Lá no site da OMS, nós temos o passo a passo dessa lavagem de mãos adequada. Então, ela deve durar cerca de 40 a 60 segundos. Primeiramente, se umedece as mãos, após aplica-se o sabão e deve-se fazer todos aqueles movimentos ali mostrados na figura para garantir que todas as partes da mão fiquem limpas. Após, se faz o enxágue e a secagem. Já com o uso de álcool gel, é um procedimento um pouco mais rápido, de 20 a 30 segundos. Aplica-se o álcool gel e também se faz todos aqueles movimentos para garantir que todas as áreas da mão, então, entrem em contato com o álcool. Muito obrigada pela atenção. Por favor, deixe seus comentários e sugestões. Inscreva-se no canal, curte e compartilhe.